Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, pardo, cabelo claro, estatura mediana. Estou trajando calça jeans e uma camiseta creme. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito dos períodos econômicos na história do Amazonas, enfatizando a Zona Franca de Manaus e o processo de desenvolvimento da região amazônica. Vamos começar? Vamos tirar onda? Vamos lá! Nossa primeira questão é uma questão da UEA do ano de 2022 e diz o seguinte: observe a fotografia do Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 na cidade de Manaus. E aí você observa esta joia da região amazônica, esse cartão postal do nosso estado do Amazonas, da nossa querida cidade de Manaus. E ao observar essa imagem, nós temos aqui uma data, né? O ano de 1896. E eu lembro a você que o contexto é extremamente importante para que a gente consiga analisar qualquer questão. Então veja, na virada do século XIX para o início do século XX, nós estamos vivendo na Amazônia a chamada Belle Époque. Lembra dessa parada aí, né? Pois é. E neste contexto, onde nós estamos vivendo o Fausto da borracha, nós temos aí o chamado desenvolvimento de fachada, que nesse momento fez com que a cidade tivesse o primeiro surto de urbanização. E o grande ícone, o grande símbolo deste momento é exatamente o Teatro Amazonas, que você observa nesta imagem. A partir desta análise, ele indaga: a construção do Teatro Amazonas está relacionada, letra A expansão das fazendas de cacau na região e a difusão do ideário pré-modernista na Amazônia. Stop it! É claro que não. Não se esqueça, acabei de comentar, o Teatro Amazonas é o grande símbolo do período da Belle Époque amazonense, certinho? E este período está diretamente relacionado ao período Fausto, ao período áureo da borracha e não do cacau. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Diz assim a letra B: ao desenvolvimento urbano e a retomada de elementos da arquitetura greco-romana sem adaptações locais. Veja, no contexto que nós estamos analisando, de fato, nós estamos vivendo um surto de urbanização, mas não estamos retomando princípios da arquitetura greco-romana, menos ainda utilizando adaptações locais. Nesse cenário, está sendo valorizado aquilo que está acontecendo nos grandes centros europeus, com destaque para a Inglaterra e a França, que são as duas referências que nós temos nesse cenário. Portanto, a letra B também não responde à nossa questão. Diz assim a letra C: ao auge da exploração da borracha e a execução de obras urbanas grandiosas durante a Belle Époque brasileira, que foi exatamente o que eu comentei com vocês ao analisar a imagem do Teatro Amazonas. Portanto, meus queridos alunos, a resposta desta questão é a letra C de casa. Faz sentido? Sacou a parada? Viu como fica extremamente fácil quando a gente analisa as questões com base no contexto? Vamos fazer a segunda? Chega aí!
Diz assim a nossa segunda questão, que mais uma vez é uma questão da Universidade do Estado do Amazonas do ano de 2022. Os militares tinham um projeto de desenvolvimento em grande escala. Pretendiam realizar a integração completa do território nacional e o Brasil se transformou num imenso canteiro de obras verde-oliva. A mais famosa dessas obras, a construção da Transamazônica, fez o encaixe perfeito entre o projeto de desenvolvimento econômico e as diretrizes de segurança interna. Vamos lá? Vamos dar uma contextualizada nessa questão? Vamos nós. Olha só. Os militares, então ele está falando do período da ditadura militar. Nesse caso, ele se refere aos anos de 1964 a 1985. Deixa eu apagar aqui para colocar a minha data. Vamos lá. 1964 a 1985. O que está acontecendo no mundo nesse contexto? Nós estamos vivenciando o período da chamada Guerra Fria. Tá ligado, né? E neste cenário, o Brasil está, alinhado aos Estados Unidos. Portanto, o país está aberto ao capital e à tecnologia estrangeira. Lembrou? Está fazendo sentido para você? Ok. Neste cenário, existe uma grande preocupação do governo militar de integrar para não entregar. E, neste sentido, é essencial obras de infraestrutura, como, por exemplo, a abertura da Transamazônica, que ele cita para nós no enunciado. Sacou a parada, se ambientou, contextualizou, agora vamos ver o que ele quer de mim. Vamos lá. O projeto de desenvolvimento econômico referido no excerto diz assim a letra A. Aliava o crescimento econômico regional com a preservação do meio ambiente e do modo de vida das populações tradicionais. Ei, vestibulando, saca só essa parada. Para começo de conversa, para aliar o crescimento econômico regional, eu preciso ter um crescimento econômico regional. E eu lembro a você que depois do encerramento do primeiro e do segundo ciclo da borracha, a nossa Amazônia vive um período de marasmo econômico. Ok? E o que vai tirar a gente desse marasmo é exatamente a implantação do projeto Zona Franca de Manaus a partir do ano de 1967. Portanto, nesse contexto que nós estamos analisando, nós ainda não estamos vivenciando este crescimento econômico regional. Fora que nós sabemos que para a abertura da Transamazônica, não teremos nesse contexto, infelizmente, uma preocupação com a preservação do meio ambiente, muito menos com o fato de que nós precisamos valorizar e preservar o modo de vida das populações tradicionais, que são as populações indígenas, ribeirinhas, caboclas e assim sucessivamente. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. A letra C fala que visava estabelecer a indústria de base e não procede. Por que não? Lembre-se do seguinte, o projeto Zona Franca, instalado a partir de 1967, não se inicia pela fase industrial, muito pelo contrário, se inicia pela fase comercial. Portanto, a letra C não responde à nossa questão. A letra D fala de priorizar investimento nos setores de saúde, alimentação, educação e transporte rodoviário. Também não responde à nossa questão, porque o intuito de abertura da Transamazônica é linkar a Amazônia, o norte, ao restante do país. Portanto, essas preocupações não fazem parte do projeto a princípio. Logo, a letra D não responde. A letra E pretendia assegurar infraestrutura adequada nas regiões mais distantes do país para estender o processo de industrialização nacional. Não! A ideia não é trazer a indústria para cá neste momento. Portanto, a letra E não responde à nossa questão. Logo, sobrou para nós a letra B, que diz o seguinte: associava o intervencionismo estatal
com estímulo ao povoamento da região por trabalhadores nordestinos, unindo o útil ao agradável. Lembra do integrar para não entregar? Pois é, não se esqueça que esta rodovia, promovendo esta integração, permitiria que pessoas de outras regiões, enfrentando problemas, como por exemplo a seca, como por exemplo a miséria, como por exemplo a fome, viessem em busca de melhores oportunidades na Amazônia, no norte do país. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B de bola. Sacou a parada? Fez sentido para vocês? Vamos fazer a terceira para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Diz o seguinte, questão da OEA de 2021. As transformações sociais e culturais da Zona Franca em Manaus são bastante distintas daquelas que aconteceram durante o ciclo da borracha. Enquanto a cidade era a capital mundial da borracha, Manaus rapidamente se consolidou como centro urbano e desenvolveu os primeiros sistemas de serviços públicos. O desenvolvimento de Manaus, durante o ciclo, acompanhou o crescimento populacional sem degradação de serviços. O oposto ocorreu com a Zona Franca de Manaus. Vamos lá. Ele está comparando para nós a Manaus da Belle Époque com a Manaus do período da Zona Franca de Manaus. O contexto que nós vivenciamos, a Belle Époque amazonense, é exatamente aquele cenário de virada do século XIX para início do século XX. O contexto que nós estamos tendo, a introdução do modelo Zona Franca de Manaus, é o contexto da Guerra Fria, enquanto a nível de Brasil, nós estamos vivenciando o período da ditadura militar, muito diferente do contexto do final do período imperial e início do período republicano que nós vivenciamos no contexto do primeiro ciclo da borracha. Beleza? E é exatamente esta comparação que ele está trazendo para nós. Momentos diferentes, projetos econômicos diferentes e, por consequência, resultados, desdobramentos diferentes. Belezinha até aí? Tranquilão? Contextualizou? Se situou? Então vamos lá. O texto compara dois momentos do crescimento econômico da cidade de Manaus, ressaltando a diferença entre eles do ponto de vista do equipamento urbano. A situação atual da cidade deve-se, vamos lá, diz assim a letra A, migração intensa de populações expulsas das áreas florestais devido à crise econômica das atividades extrativistas. Oxe! E nesse cenário, nós estamos ainda vivenciando uma economia extrativista? Ó, dedinho? Não. Aproveito para dar a seguinte dica para você. Lembre-se que nós vivenciamos, sim, uma economia extrativista por muito tempo na história regional, nos períodos colonial, imperial e republicano. Mas, atualmente, nós não temos uma economia essencialmente extrativista exatamente por conta da implantação do modelo Zona Franca. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Letra B. Ao grande afluxo de turistas do sudeste do país, em busca de aparelhos eletrônicos vendidos a preços baixos. Se fosse na primeira fase da Zona Franca, com certeza absoluta a letra B responderia à nossa questão. Mas ele disse a situação atual, e hoje nós não vivemos mais a fase comercial. Portanto, a letra B não responde à nossa questão. Diz assim a letra C, crescimento desordenado em consequência dos programas de desenvolvimento econômico do regime militar. Olha a resposta da nossa questão aí. Letra C. Lembre que a ideia era povoar a região. E esta ideia acabou fazendo com que nós vivenciássemos esse crescimento urbano desordenado. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C. Na nossa aula de hoje, falamos a respeito da história da Amazônia em seus aspectos econômicos, enfatizando o ciclo da borracha e a Zona Franca de Manaus.
Você gostou da nossa aula de hoje? Temas importantes para a prova do vestibular, hein? Então não esqueça, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais.